Bom dia a todos. É com muito gosto que hoje estou de novo com todos vós e esperamos que estejam a gostar do programa no Juntos pela Saúde. Da última vez falámos, entre outros assuntos, da aterosclerose, uma doença inflamatória das artérias, que se inicia praticamente desde que nascemos e que leva ao seu entupimento gradual. Dissemos também que havia duas causas inevitáveis da aterosclerose: a idade e o património genético de cada um, e falámos de outras doenças ou fatores que surgiam muitas vezes por erros comportamentais de cada um de nós. Lembram-se do modelo da aterosclerose? Pois bem, vou mostrá-lo uma vez mais. Aqui esta parte corresponderá a uma artéria de um jovem de 20 anos, uma artéria flexível com um belíssimo calibre, como vocês podem verificar, não há lesões nenhumas dentro da mesma. À medida que envelhecemos, uns anos depois, vai-se desenvolvendo um conjunto de alterações estruturais que vão levar a um calibre sucessivamente mais pequeno. Depois, mais uns anos depois, sempre determinado, como disse há pouco, pela idade e pela genética, e precipitado, acelerado por alguns fatores de risco que nós estamos a falar, começam a aparecer aqui umas placas de ateroma, como veem aqui, cheias de gordura, e já temos aqui um calibre sucessivamente mais pequeno. Até que, quando chegamos à idade dos 50, 60 ou 70 anos, o calibre da artéria está reduzido a menos 50% e, como veem aqui, esta zona, que é a placa de aterosclerose, muito rica em gorduras. E se esta zona se tapar por completo, vai dar origem às várias doenças, dependendo, digamos, da localização da artéria no nosso organismo. Como veem, esta artéria aqui está ocluída, completamente tapada. Dissemos também que se houvesse um entupimento total de uma artéria do coração, iria dar uma doença de coração. Vocês lembram-se qual é? É o infarto de miocárdio, ou o infarto do coração. Muito bem. E se o entupimento se verificar numa artéria do cérebro, como se chamará essa doença? Infarto cerebral. Muito bem, novamente. Lembram-se ainda do conceito de infarto? Pois bem, infarto é uma área, é um bocado de órgão que deixa de ter sangue, deixa de ser alimentado ou irrigado pela artéria, que entretanto se entupiu, ocluiu completamente e acaba por morrer. Se uma artéria do coração estiver quase entupida, mas que ainda possa permitir a passagem de uma pequena quantidade de sangue, pode dar origem a uma doença chamada angina do peito. Se uma artéria do cérebro estiver quase entupida, mas ainda deixar passar uma pequena quantidade de sangue, pode dar origem ao AIT, ou seja, acidente isquémico transitório. Em ambas as situações está iminente o infarto, porque essa artéria pode ficar totalmente obstruída a todo momento. Se for na artéria do coração, desenvolve-se o infarto do miocárdio. E se for na artéria do cérebro, surge o infarto cerebral. Em síntese, a angina de peito é o pronúncio de que o doente pode sofrer um infarto de miocárdio em breve, e o AIT, o presságio de que o doente pode vir a sofrer um infarto cerebral a curto prazo. Recordam-se como é conhecido popularmente o AIT? Princípio da AVC ou ameaça da AVC, não é verdade? São termos que desaconselhamos porque não são claros e não ajudam os médicos. Portanto, não os utilizem. Voltamos agora um pouco às doenças ou fatores de risco que dão origem ao aceleramento da aterosclerose. Será que ainda se lembram dessas doenças que aceleravam o desenvolvimento da aterosclerose? Tensão arterial alta, muito bem. Mais, a diabetes, muito bem. Mais, a obesidade, o sedentarismo e, sobretudo, a má alimentação. Aquela que foge de todo à dieta mediterrânica que a Associação Portuguesa da AVC defende com toda a sua energia. Falta um outro fator de risco muito importante e que é o motivo do nosso programa de hoje. Sabem qual é? Colesterol elevado. Pois claro. Mas afinal, o que é o colesterol? Sabem o que é o colesterol? O colesterol é um tipo de gordura presente em todos os tecidos e que circula nas artérias para ser distribuído por todo o corpo. É uma gordura essencial para o funcionamento do organismo. O colesterol só existe nos animais, não existe nas plantas. Interessante saber é que, apesar do cérebro representar somente 2% do nosso peso, contém 20% do colesterol total existente no nosso corpo. Vejam, pois, como é importante para o seu funcionamento. O colesterol é crucial para o fabrico das células, hormonas, vitaminas
e dos cerca de 1000 mililitros, ou seja, 1 litro de bilis por nós produzidos diariamente. Como certamente sabem, a bilis é um líquido essencial na digestão, nomeadamente das gorduras alimentares e na absorção de certos alimentos. Assim sendo, sem colesterol a vida humana não era possível. É, pois, uma gordura vital. Mas questionam todos vós, de onde vem o colesterol? Parte do colesterol provém da alimentação, mas a maior parte, cerca de 75% a 80%, é fabricado na nossa grande fábrica, que é o fígado. Um extraordinário órgão capaz de produzir o que interessa ao nosso organismo e destruir o que não interessa. Imagem, por favor. Como vocês podem ver, esta imagem retrata na perfeição aquilo que acabei de dizer. Do lado esquerdo vemos que cerca de 25% a 20 a 25%, peço perdão, do colesterol provém da alimentação e poderá ser uma bomba. Do lado direito, os restantes, 75 a 80%, são fabricados na nossa grande fábrica, como vocês podem ver ali, que é o fígado. Se nós comermos muitos alimentos ricos em colesterol, o intestino absorve mais colesterol. Se nós comermos pouco colesterol, o intestino absorve pouco colesterol. Mas se não comermos quase nenhum alimentos ricos em colesterol ou em gorduras, o nosso fígado produzirá então todo o colesterol que necessitamos. É precisamente o que acontece nos seguidores da dieta vegana, a dieta vegetariana mais radical. Como não ingerem qualquer produto animal ou derivado animal, só ingerem vegetais e fruta, o corpo reconhece a carência de gorduras e, portanto, de colesterol e começa a fabricar todo aquilo de que precisa. Pelo contrário, se comermos muitas, mas mesmo muitas gorduras, o nosso fígado irá produzir menos colesterol porque não necessita dele. Sabe-se também que existem pessoas que absorvem muito colesterol e outras que produzem muito colesterol. E existem pessoas que absorvem e produzem muito colesterol ao mesmo tempo. Nesta última situação, os valores de colesterol no sangue podem ultrapassar muitas vezes os 300 mg por cento, ficando deste modo essa pessoa em perigo de vida. Realce, contudo, para isto acontecer, esses valores têm que se arrastar por muitos e muitos anos. Por outras palavras, não é por andar meia dúzia de meses com valores muito elevados de colesterol que as pessoas ficam em risco de vida. O colesterol elevado no sangue precisa usualmente de décadas para acelerar a aterosclerose e, deste modo, entupir as artérias. O mesmo se passa, aliás, com a tensão arterial ou a alimentação errada, por exemplo. Uma coisa é certa, quanto maior for o valor de colesterol no sangue, mais a aterosclerose se desenvolve e mais entupimento das artérias poderá haver. Quais as causas de colesterol elevado? A principal e mais importante causa de colesterol elevado é aquele que é determinado geneticamente. Numa grande parte das pessoas, os níveis de colesterol no sangue são provenientes da nossa herança familiar, genética. Quer dizer, são os nossos bisavós, avós, pais, tios, que nos transmitem os valores de colesterol no sangue. Por causa de valores elevados de colesterol, certas famílias são inclusive dizimadas por infartos de miocárdio. Há a genética que nos faz absorver muitas gorduras, há a genética que nos faz fabricar muito colesterol e há a genética que nos faz absorver e produzir muito colesterol. Outra causa importante de colesterol elevado é a alimentação rica em gorduras. Ao contrário da anterior, esta já é suscetível de ser corrigida. No programa anterior mostramos vários alimentos que são prejudiciais ao nosso corpo, por serem capazes de nos causar diversas doenças. Lembram-se? Evitem-nos ao máximo, está bem? Desta vez vou mostrar alguns dos alimentos mais ricos em colesterol. Peço ao realizador que coloque as imagens no ar, por favor. Aqui vemos hambúrgueres, carne, muita carne e queijos e, portanto, alguns molhos. E isto realmente é tradutor de muito colesterol. Aqui vemos uma pessoa a afogar-se quase completamente em pizzas e hambúrgueres, a pedir socorro. Não, tirem-me desta cena porque vou morrer sufocado pelas pizzas. Aqui vemos o coração a ser atacado fortemente por estes alimentos muito ricos em gorduras, que já falámos, das pizzas e dos hambúrgueres. Eis um produto extremamente rico em colesterol, gorduras, nomeadamente, mas em colesterol em particular, que é o frango com pele. Repito, pele. A pele de frango é extraordinariamente prejudicial e muito rica em gorduras. E quando frita, muito pior. Todos os fritos realmente devem ser abandonados.
As assaduras, as frituras de assaduras, como compreendem, acumula-se muito colesterol, muitas gorduras nos tabuleiros e, por conseguinte, também devemos evitar. Eis aqui alguns dos produtos que, presumo eu, os nossos nutricionistas vão desaconselhar e colocar num dos 20 produtos mais desaconselhados para ser consumidos. Pais, presuntos, fiambres, mortadelas, chouriços. Este, decididamente, vai ser considerado um dos piores 20 alimentos que jamais devem ser ingeridos. Seja a vossa fotografia do lado esquerdo, que é as salsichas, e ainda por cima aquelas do lado direito, cheias de mostarda industrial. Portanto, isto há que rejeitar fortemente. Os portugueses adoram salgadinhos. Os salgadinhos têm imensas calorias, imensas gorduras saturadas e, obviamente, imenso colesterol. Devemos evitar este tipo de alimentos. Depois os folhados, como os brioches no canto superior esquerdo, e todos os folhados devem ser evitados porque têm imensas gorduras saturadas e imenso colesterol. Os croissants, não há português nenhum que coma um croissantzinho da parte da manhã ou à hora do lanche, mas eles são terríveis, têm imensas calorias e imensas gorduras saturadas e designadamente colesterol, como é óbvio. Os panados devem ser evitados ao máximo porque têm imensas gorduras. Portanto, quem sofre de colesterol elevado não pode de maneira nenhuma estar a comer panados ou de carne ou de peixe, como vocês veem agora na imagem. São produtos muito ricos em colesterol. Batata frita industrializada, muito provavelmente também estará nos 20 piores alimentos que a nossa associação rejeita completamente. Estas batatas fritas caseiras também têm que ser evitadas ao máximo, mas não são tão perigosas quanto as anteriores. O nosso leitão, seja ele de que forma for, extraordinariamente rico em gorduras, designadamente o colesterol. Ovos, especialmente as gemas, são muito ricos em colesterol e aqui temos que ter muito cuidado. Todos os indivíduos que têm colesterol elevado têm que ter muito cuidado em ingerir a gema do ovo, nomeadamente. Todos os queijos meios gordos e gordos, os queijos amarelados, especialmente, têm que ser evitados porque têm muito colesterol. Cá está, mais 2 produtos, lagostas ou camarões, muito ricos em colesterol. Portanto, quem sofre de colesterol elevado tem que os evitar. Seguinte, as iscas, sejam de fígado, sejam de porco ou de vaca, é uma tormenta para quem os consome. Os leites achocolatados também têm muitas gorduras saturadas, e para não falar de outro tipo de produtos. Os chocolates de leite, não ingiram isso, por favor. Já o chocolate amargo, negro, enfim, é permitido. Os sorvetes industriais, cheios de nata, cheios de gorduras, como compreendem, também tem que evitar ao máximo este tipo de alimentos. Os biscoitos, de uma maneira geral, os industrializados, cheios de gorduras trans e outro tipo de gorduras, todo este tipo de alimentos que estão a ver aí neste momento, estas pequeninas doçuras que nós estamos a ver, são riquíssimos. A pastelaria, toda a pastelaria, muito rica em gorduras saturadas e colesterol e calorias, obviamente. Todos estes bolos industrializados, mesmo os caseiros, mas estes industrializados ainda são bem pior, devem evitá-los. Portanto, são alimentos que todos os doentes com colesterol elevado devem rejeitar, mas que todas as pessoas devem evitar. À exceção da carne magra, de ovos, de queijos magros, de frutos do mar e das batatas fritas caseiras, tudo em quantidades muito moderadas, os restantes alimentos têm que ser completamente desaconselhados nos doentes com colesterol elevado. Já falámos da herança genética e da alimentação, por nós diariamente ultrajada, como vimos. Existem outras causas bastante vulgares, como a diabetes e a obesidade e causas mais incomuns do colesterol elevado, como são a insuficiência renal crónica e o hipotireoidismo, quer dizer, uma falta de fabrico da hormona tiroide.
Outro assunto inteiramente relacionado com a alimentação e que nos vem incomodando a todos é o desprezo e a desvalorização da hora da refeição. As razões são muitas, mas uma das mais importantes é talvez o desrespeito e, por que não, a falta de organização que se registra no seio de algumas famílias. Coloquem, por favor, as imagens seguintes no ar e meditemos um pouco sobre elas. As pessoas realmente não sabem o que estão a comer e, por conseguinte, estão a olhar para as novas tecnologias. E por isso, onde é que para a dignidade da refeição? Onde está o respeito que devemos à comida? Onde estão refeições harmoniosas com toda a família? Porque não aproveitam as famílias para unir os seus laços nestas alturas tão nobres do dia? Porque não comunicam entre si os diferentes membros da família, às refeições e continuemos a permitir as televisões, os tabloides e os telemóveis à mesa? Porque não se confraterniza saudavelmente enquanto se come? Onde está o envolvimento da família na elaboração de uma refeição? Onde está o agradecimento que devemos prestar a todos aqueles que contribuíram para a nossa alimentação, que a nossa alimentação fosse possível? Devemos reaprender e a valorizar o que comemos, o modo como comemos e pensar no que comemos. E, sobretudo, devemos receber humildemente cada refeição. Olhem que lindas são as imagens que o nosso realizador vai colocar agora. Isto vê-se cada vez menos, mas isto representa, efetivamente, a dignificação da refeição. O modo como hoje encaramos uma refeição é o oposto do que sucedia nas típicas famílias mediterrânicas, onde era certo que após cada refeição os laços familiares sairiam sempre mais reforçados. Bom, depois desta reflexão sobre um dos aspectos negativos em que vive uma boa parte das nossas famílias, relacionados com o modo como estamos a alimentar os dias de hoje, damos por finalizado o nosso programa. Para a semana iremos continuar a falar de outras matérias ligadas ao colesterol elevado. Muito obrigado pela vossa atenção e até ao próximo programa. Ângelus TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.